Nós trabalhamos na escola bíblica dominical sobre doutrinas relacionadas com avivamento, renovação, batismo com o Espírito Santo, a obra do Pentecoste e assim por diante. Então, eu estou sentindo compromissado a estar também nas reuniões da noite, a gente fazer menção a esta personagem, a obra que é peculiar, que é própria do Espírito Santo. Eu queria nesta noite fazer uma breve colocação com vocês sobre a unção do Espírito Santo, sobre esta palavra. Quero ler alguns versículos aqui para a gente sintonizar, a gente está conectando o que a gente pode receber, pode entender, pode estar sendo agraciado, por Deus no dia de hoje. Então, a nossa preocupação hoje é em estar falando as qualificações, ou nós sermos qualificados pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus, sermos qualificados pelo Espírito Santo para andar nos passos de Jesus e sermos qualificados pelo Espírito Santo para viver uma vida de propósito. Então, fazer a obra de Deus, andar nos passos de Jesus e ter uma vida de propósito espiritual, não tem como ser fora da vontade, fora da ação, fora da unção do Espírito Santo. Amém? Então esta é a palavra que queremos pedir, que Deus tenha misericórdia e agracie nós com a sua provisão. Deixa eu ler aqui os textos que vamos fazer uso. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo de número 1 e 14, e depois o versículo 18 e 19. Lucas 1 fala assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias, e ao fim destes teve fome. Versículo 14, fala assim para nós também do 4, versículo 14, diz assim: Jesus voltou para Galileia no poder do Espírito Santo, e por toda a região se espalhou a sua fama. Ensinava na sinagoga e todos o elogiavam. Versículo 18 e 19, nós temos a seguinte palavra. 18. Vou ler o 16, porque é a introdução do 18. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. No dia de sábado, entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. E foi entregue o livro do profeta Isaías. Abriu aquele livro e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Amém? Então esse é o texto bíblico que eu queria convidar vocês para estar sintonizado. Mas eu queria também ler Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Capítulo 10 de Atos, 34 a 43. 34, 43. Diz assim: o livro de Atos é o livro do Espírito Santo, livro da igreja, né? Da igreja primitiva, mas é especialmente o livro do Espírito Santo. 10:34 fala assim: então Pedro começou a falar: agora perceba verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabe o que aconteceu em toda a Judeia,
começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunha de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunha que designara de antemão, pois nós que comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi ele que Deus constituiu juiz de vivos e mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados, mediante o seu nome. Amém? Muito bem, tem um texto, esse texto de Atos dos Apóstolos, é um texto onde a evidência, onde o tema principal é a ação, é a obra, é os efeitos do Espírito Santo na pessoa de Cristo. Muito bem, quando nós observamos ou falamos sobre o Espírito Santo, a gente tem que fazer de pronto a seguinte observação. Observação que nós temos que estar bem consciente. Olha, a única pessoa que você nunca pode entristecer é a pessoa do Espírito Santo. A única pessoa que você nunca pode entristecer é a pessoa do Espírito Santo. Você nunca pode deixar o Espírito Santo afastar de você. Passe o que passar, faça o que for preciso fazer, atenda o que precisa atender, mas nunca deixe o Espírito Santo afastar de você. Uma outra ideia bem clara é o seguinte: a coisa mais triste, a coisa mais repugnante, a coisa mais terrível é uma pessoa ser rejeitada pelo Espírito Santo. É a última opção, é a última alternativa, é o último ponto, é o encerramento de uma carreira. Uma pessoa permitir ser rejeitada pelo Espírito Santo. Ai de nós, se o Espírito Santo nos rejeitar. Ai de nós, se o Espírito Santo afastar de nós. Ai de nós, se nós entristecermos o Espírito Santo. Então eu queria que você gravasse bem estas três ideias claras para a gente poder dar sequência neste tema. Bom, nesse texto que eu li aqui de Atos dos Apóstolos, nós encontramos 5 manifestações da pessoa do Espírito Santo sobre a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Agora veja bem, nesse texto também fica bem evidenciado que a vontade de Deus para nós, é que nós vivamos as manifestações que o Espírito Santo manifestou na pessoa de Jesus. É bem claro na Bíblia que nós precisamos ter esse entendimento, que Deus, no seu propósito, na sua graça manifestada, Ele tem interesse que cada um de nós também sejamos agraciados com as mesmas manifestações que Jesus teve com a pessoa do Espírito Santo. Veja bem, esse alerta é bem claro. No livro dos Atos nós encontramos lá Jesus falando: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido pelo poder do Espírito Santo. Então recebereis o poder do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, em Jerusalém, em Judeia, na Samaria e em todos os confins da terra. Então, nós temos aqui uma clara determinação, uma clara vontade expressa de Deus
quanto a isso. Olha, a falta do poder do Espírito Santo na vida de muitos crentes tem deixado esse crente vazio e sem poder de testemunhar. A razão porque muitos crentes não testemunham, ou muitos crentes que conhecem a palavra de Deus, conhecem a Bíblia, mas que não vivem uma vida semelhante à manifestação de Deus em Jesus, é porque está faltando de fato essa essência, esse poder, né? Esse poder. Agora, uma vida sem poder, a vida espiritual sem poder, ela torna vazia, torna inoperante, torna nós fracos e fragilizados, torna nós pessoas cheias de exigências, né? Superficiais espirituais, e nós não passamos de meros religiosos chamados cristãos, né? Meros religiosos chamados cristãos. Nós, às vezes, nós deparamos com essa realidade. Os crentes da atualidade estão cheios de conhecimento, de saber, de informação e assim por diante. Mas eles estão fracos de poder, né? Eles não estão desnutridos do poder, não estão abastecidos com poder, né? Às vezes nós falamos ou pensamos assim, às vezes nós estamos agindo conforme aquela igreja, né? Aquela igreja Apocalipse, possuindo tudo, mas tendo falta de tudo, né? Na concepção humana, nos interesses pessoais, temos tudo, mas na verdade está nos faltando tudo também, porque sem essas manifestações do Espírito Santo, a gente fica desqualificado para viver a vida de propósito, para fazer a obra de Deus e também para viver, né? A viver ou andar nos passos do Senhor Jesus. Bom, as 5 manifestações do Espírito Santo sobre Jesus foi essa. Primeira, cheio do Espírito Santo. Diga, cheio do Espírito Santo. Essa foi a primeira manifestação. Cheio do Espírito Santo não é algo esporádico, não é algo que acontece de vez em quando. A proposta de Deus para nós é que durante a nossa caminhada aqui na terra, nossa trajetória aqui na terra, nosso tempo aqui na terra, nós vivamos essa manifestação, essa verdade, uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo devia ser para nós o estilo de vida, isso é uma constância. E isso quer dizer, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nosso vaso está transbordando, nós estamos permanentemente cheios, nós estamos andando cheio. O Espírito Santo ocupa em nós todo o espaço. Uma vida cheia do Espírito Santo é onde o Espírito Santo, portanto, ocupa todo o espaço. Não tem tempo, não tem lugar para coisas que não seja de ordem espiritual, que seja de ordem assim de vontade do Senhor Deus, né? Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela domina as suas fragilidades, domina as suas fraquezas. Ela não deixa a vida tornar vazia. Não tem pensamento oco, pensamento terrível, pensamento que não confere com aquilo que Deus quer, não é? Ela não pensa coisas absurdas. O pensamento dela, a emoção dela, o sentimento dela, a mente dela está ocupada pela ação, pela presença do Espírito Santo. A segunda manifestação do Espírito Santo sobre Jesus foi essa: levado pelo Espírito Santo. O texto vi que o Espírito Santo levou Jesus. Ou seja, o Espírito Santo conduziu Jesus, dirigiu Jesus. Essa levada pelo Espírito Santo dá a ideia de ele estar dominado pelo Espírito Santo, estar rendido ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo está levando. Não é ele que está indo por si só, mas está sendo levado. A gente precisa ter esta compreensão
que a nossa vida espiritual, nosso relacionamento com Deus tem que ser baseada nessa manifestação. Eu preciso ser levado no meu dia a dia, na minha ida e volta, na minha caminhada, nas minhas viagens, nos meus afazeres. Eu preciso estar sendo levado pelo Espírito Santo. Eu não posso ser levado pela minha força, pela minha vontade, pelos meus interesses. Não, a vontade de Deus é que essa manifestação seja uma real na minha, na sua vida. Nós sejamos levados no dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas idas, nas nossas voltas, na nossa atividade, levados pelo Espírito Santo. Aí nós temos também a terceira manifestação, Ele voltou para Galileia no poder do Espírito Santo. Ou seja, esse poder do Espírito Santo é uma qualificação, é uma manifestação essencial. É essencial para o crente ter a autoridade de Deus na vida, sabe? Às vezes nós somos tímidos, nós somos acanhados, às vezes nós somos não temos nenhuma coragem e ousadia de operar milagres e maravilha, de orar por um doente, de expulsar demônio. É porque nós estamos sem esse poder. O poder do Espírito Santo nos outorga capacidade, nos outorga a autoridade de realizar coisas espirituais, nos capacita a cumprir aquilo que só Jesus pode fazer, não é? Então, nessa manifestação, o Espírito Santo me outorga, me concede a autoridade que Jesus tem, me concede a autoridade que só Jesus tem. E essa autoridade que Jesus tem, o Espírito Santo outorga para nós, para no poder dele, não é no poder meu, é no poder dele fazer aquilo que Jesus fez. Então nós temos essa manifestação. E nós temos a quarta manifestação, que foi essa: o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo estava sobre ele. A nossa principal cobertura, não é? A nossa principal cobertura não é do seu pastor, que tutela a sua vida, não. A sua principal cobertura não é a sua igreja, a denominação que você frequenta. A sua principal cobertura não é o cargo que você tem, não é o dom que você tem. A nossa cobertura espiritual é o Espírito Santo. Portanto, ele estava com ele. O Espírito Santo estava com ele, né? Aonde ia, aonde voltava, aonde ficava, o Espírito Santo estava com ele. Esta manifestação que a gente não pode abrir mão. Ou seja, nós precisamos da real companhia do Espírito Santo, né? Nós precisamos da companhia, da presença do Espírito Santo em nossa vida. Isso não pode ser uma coisa meramente religiosa, teórica. Isso tem que ser real, meus irmãos. E a quinta manifestação foi a manifestação que ele foi ungido pelo Espírito Santo. Ou seja, foi separado, foi consagrado, foi revestido, foi selado, foi marcado pelo Espírito Santo, e tem a unção dos santos. Meu irmão, isso é elementar, isso é coisa mínima, isso é coisa mais inicial da vida cristã. Quando nós tornamos salvos em Jesus, nós tornamos salvo porque o Espírito Santo nos selou. Nós temos o selo, que é a garantia da nossa redenção. O selo do Espírito Santo é a garantia do nosso acesso a Deus. O selo do Espírito Santo é a nossa garantia que nós pertencemos a Deus. Então nenhum crente pode viver sem a manifestação desta unção. Esta unção é minha, esta unção é sua, esta unção é nossa. O Espírito Santo nos ungiu para que nós glorificássemos, pregássemos, adorássemos e falássemos das coisas que é mistério aqui na terra. O Espírito Santo me ungiu e te ungiu. Então, por favor, essa manifestação não deixa ser nula na sua vida, não deixa ser apagada, não deixa ser mera teoria, ela tem que ser realidade.
Aleluia. Agora veja bem, uma coisa é clara, irmãos. Assim como o Espírito Santo foi com Jesus, ele precisa ser com a gente. Amém? Ele precisa ser comigo. Ai de mim, se faltar a graça, a unção, a presença do Espírito Santo na minha vida. Eu estou pregando há mais de 50 anos. Se eu olhasse para a lógica, olhasse pela circunstância, olhasse para resultado, eu nunca estaria mais aqui. Mas a razão porque 50 anos pregando, e pregando todo dia, pregando, animando, às vezes falando a mesma coisa, com as mesmas pessoas, a razão não é outra senão a presença, o impulso, a unção, a graça, aleluia, a presença, o falar do Espírito Santo na vida da gente. Então não tem como nós recuarmos de forma alguma. Aleluia, nós precisamos, portanto, sermos qualificados por aquilo que o Espírito Santo manifestou na vida de Jesus. A Bíblia diz bem claro em Zacarias capítulo 4, que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus que a obra do Senhor é feita. Não é força e violência, não é saber nem cultura, né? Não é o muito saber, não é o muito saber, não é muito conhecer, é a unção de Deus. O que mais está faltando na minha vida, na sua vida, é esta unção. Glória ao Senhor Deus. Veja bem, por que nós precisamos estarmos qualificados e preparados pelas essas manifestações do Espírito Santo para viver uma vida de propósito? Irmão, para suportar adversidades, tentações, para nós suportar as lutas, as guerras, as pelejas, nós cumprir propósito, nós vencer os inimigos, nós vencer os opositores, nós resistir à prova, só com a força, com o poder, com a unção do Espírito Santo. Isso não se vence na carne. Essas tentações, essas fragilidades, essas provas que nós temos, a gente não consegue vencer na carne. Não queira pensar que você dá conta de ser crente só na teoria, só na filosofia, só na religiosidade. Não dá conta. A gente precisa da ajuda, da misericórdia, da intercessão, da manifestação, do agir de Deus em nós, através do Espírito Santo. Aleluia, não tem como sair dessa. Olha, para a gente fazer o que Jesus nos mandou fazer, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Não adianta ir na carne, só pelo Espírito, né? Quem crê e for batizado será salvo, só pelo Espírito, né? Aí diz, e esses sinais seguirão os que crerem. Esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Em meu nome, vocês vão expulsar demônio, vão curar os enfermos, vão fazer milagres e maravilha, mas em nome de Jesus, sob a unção do Espírito Santo. Aleluia! Eu gosto muito do texto que foi lido aqui. Eu estou pregando essa mensagem que no texto que foi lido confirmou, eu pensei, está confirmado. É a vontade de Deus que essa mensagem seja dita. Porque o Rodrigo leu no início o texto, exatamente o texto que eu queria que vocês estivessem lendo comigo. É exatamente isso. Romanos capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos é o andar do Espírito. É o andar do Espírito. Como a gente pode andar no Espírito, né? Aí no versículo 16, 17, que foi lido, fala bem assim, olha o 16, 17, fala o próprio Espírito Santo, testifica com o nosso espírito. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Ao nosso espírito, e ele testifica o seguinte, que somos filhos de Deus. Aí a conclusão do escritor, se somos filhos, somos herdeiros,
herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Aí eu tenho no versículo 26, 27, fala assim, 26, fala assim: da mesma forma o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo seguinte: e aquele, o Espírito Santo, que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. De acordo com a vontade de Deus. Eu tenho aqui 3 verdades que a gente precisa gravar bem claro. Primeira verdade: o Espírito Santo comunica com o nosso espírito. O Espírito Santo comunica com o nosso espírito. Comunicação. Isso não é palavra de pastor. Isso não é palavra de religioso. Isso é palavra de Deus. Quem me dá prova que eu sou filho de Deus, não é eu falar para você. É o Espírito Santo que me convence no meu espírito que eu sou filho de Deus. É a comunicação. Essa comunicação resulta em quê? Em ouvir a sua voz. Em estar, o Espírito Santo falou comigo. Eu fui revelado, eu fui orientado pelo Espírito Santo. Irmãos, parece isso para algumas pessoas, algumas coisas extravagantes, sem lógica, absurda. Ela está fora dessa realidade. Esse dia, eu estava vendo aqui a Ana Luísa falando aqui, meu Deus, que maravilha. Ela falou que o Espírito Santo falou com ela. Deus falou com ela. Gente, essa prática de o Espírito Santo comunicar com a gente, isso não pode ser coisa de fantasia religiosa, não. Isso tem que ser real. E a pergunta que se faz a nós é essa aqui: há quanto tempo você não ouve mais a voz do Espírito Santo? Há quanto tempo o Espírito Santo não fala mais com você? Há quanto tempo você não escuta o Espírito Santo falando: meu filho, meu servo, minha serva, meu amado, eu estou contigo, eu te oriento, te abençoo. Há quanto tempo? A pergunta é essa. Meu Deus, há quanto tempo você não ouve a voz do Espírito Santo? A pessoa mais importante na vida nossa, irmão, a pessoa mais importante na vida nossa, não é o papai nem a mamãe, não a esposa nem o esposo, nem o filho nem o patrão. A pessoa mais importante para a nossa vida é a pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Tem um corinho que eu não gosto dele não. Não gosto dele não, mas canta, ele é bonito, né? É aquele corinho. Espírito Santo, sois bem-vindos neste lugar, né? Como é que é? Eu não gosto desse corinho não. Na verdade eu não gosto dele não. Sabe por quê? O Espírito Santo não é visitante não, meu irmão. O Espírito Santo não é visitante nosso não. Ele é habitante permanente da minha vida. Glorifica a Deus. Ele é habitante permanente da minha vida. Ele habita em mim. Ele é o Consolador que está em nós. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias até a consumação dos séculos. Vou estar com você no vale, na montanha, no fogo, no campo, na luta, na guerra, na saúde, na doença. Em todo momento vou estar com você. Glória a Deus! Glória a Deus!
Agora, segunda verdade que eu encontro aqui nesse texto de Atos, o Espírito Santo confirma que nós somos em Deus. O Espírito Santo confirma o que nós somos em Deus. Que nós somos em Deus. Sabe? Ele lembra para nós o que Deus fez de nós. Ele reafirma para nós, declara para nós, ele expõe outra vez para a gente do que Deus fez comigo e com você. Eu te tirei daquele lugar, eu tirei daquela sarjeta, eu tirei você daquela lama e te trouxe para esse santo e bendito lugar. Eu te livrei da morte e te dei vida, e dei vida com abundante. Eu transformei, eu tirei as garras, o penhor, eu tirei a condenação que estava sobre você, para fazer em você uma nova criatura, um servo de Deus, um instrumento de Deus, um vaso nas mãos do Senhor Deus. Aleluia. O Espírito Santo só fala bem de você. Sabia disso? Só fala bem de você. Ele torce, ele deseja, ele trabalha, ele almeja, ele incentiva para que nós tenhamos sucesso em nossa carreira espiritual e pessoal. Aí eu vejo, quando leio o texto aqui, ele falando, eu te ajudo. Atos capítulo 10 que eu li, o Espírito Santo falando bem assim, o Espírito Santo falando para nós, não é? Para nós, essa beleza de expressão. Olha, quando ele fala, o apóstolo Paulo usa o texto, ele fala assim, olha bem, esse ao chegarem oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre eles. Aí, versículo 16 fala assim, que o Espírito Santo, Romanos, que eu quero ler, por favor. Aleluia. Romanos 8, o 16. Olha o que diz para mim, irmão, que coisa. É o Espírito Santo falando para você. Fala bem assim para a gente, Olha o que ele fala. Oh, glória a Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Por meio do Espírito. Aí o próprio Espírito Santo testifica com o meu espírito que somos herdeiros. Logo, se somos herdeiros, nós somos co-herdeiros. Aí o versículo 26 fala assim, da mesma forma. Aqui fala da redenção, fala da nova criação, fala da muitas bênçãos, mas do fruto do Espírito. Mas o 26 fala da mesma forma, do mesmo modo, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. A mesma forma que o Espírito Santo estava com Jesus, operava em Jesus, ressuscitou Jesus, o Espírito Santo fazia milagre, da mesma forma, ele ajuda nas minhas e nas suas fraquezas. Por que a gente às vezes dá tanto espaço para a fraqueza? Por que a gente tolera tanta fraqueza de vez em quando? Sabe por quê? É porque a gente não ajuda, não busca ajuda naquele que pode ajudar. Amém? Da mesma forma, o Espírito Santo te ajuda nas suas fraquezas. Mas não é só isso não. Não é só isso não. Ele fala ainda,
o próprio Espírito intercede por nós. Irmão, o Espírito Santo intercede por você durante toda a sua vida espiritual. Não é de vez em quando, não. Em toda a sua existência espiritual, o Espírito Santo está testificando: Senhor, consola, fortaleça aquele servo teu, consola, ajuda aquela irmã, livra a tua filha, alegra. O Espírito Santo está sempre intercedendo. Agora, o mais importante é quem tem a sintonia real da vontade de Deus é o Espírito Santo, não somos nós. Não somos nós. A real sintonia com a vontade de Deus, quem tem o Espírito Santo. Aí ele fala bem claro, ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém? De acordo com a vontade de Deus. Ele não erra ao orar por você. Ele não erra ao interceder por você. Ele não erra ao intermediar em favor de você. Ele só vai procurar o seu bem, a sua vitória, a sua saúde, a sua alegria, aleluia, e assim por diante. Agora, a terceira verdade que nós encontramos aqui é que o Espírito Santo confirma que nós podemos em Deus. Primeiro, ele comunica com o nosso espírito. Segundo, ele comunica o que somos em Deus. E terceiro, ele comunica o que nós podemos em Deus. O que nós podemos em Deus. E veja bem, vou falar bem claro. Você pode muito mais em Deus do que você pensa, do que você está fazendo. Você pode muito mais em Deus do que você imagina. Você não sabe o quanto você é um poderoso agente de Deus se você deixar o Espírito Santo operar na sua vida o que você pode fazer em Deus. Enfim, quando você deixa o Espírito Santo fazer o que Deus pode fazer em você, você faz exatamente o que Jesus também fez. Porque o que Jesus fez foi pela unção do Espírito Santo. E essa unção do Espírito Santo está sobre nós. E nessa unção, nesse poder de você fazer o que Deus, confirmar o que nós podemos fazer em Deus, você não tem certeza de que você pode muito mais do que você imagina. Você pode vencer. Você pode superar. Você pode ser esse ministro do Evangelho que você o coração deseja. Pode ser o pastor que você está do coração desejando. Você pode ser o profeta que Deus precisa. Você pode ser o canal de bênção para a vida de algumas pessoas. Você pode muito mais do que você imagina. Eu posso concluir assim: olha, nós na verdade, nós limitamos o Espírito Santo na nossa vida. Sabe? Nós limitamos. Nós acanhamos. Por exemplo, neste culto aqui, se eu entregar os pontos nessa mensagem aqui, vai terminar desse jeito aqui. Nada acontece. Mas se eu deixar, ter a ousadia de deixar o Espírito Santo fazer o que Ele quer fazer no dia de hoje, neste culto, você vai ver coisas maravilhosas acontecendo ainda hoje nesta reunião. Aleluia. Coisas maravilhosas vão acontecer ainda hoje nessa reunião. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo sonda. Esse sondar, irmãos, esse perscrutar, esse profundar, o Espírito Santo sonda e descobre, ele traz à tona as intenções que está dentro do nosso espírito, sabe? As intenções. Às vezes nós estamos na igreja orando, lá no fundo tem intenção que não é boa. E o Espírito Santo sonda e pega aquelas intenções e transforma em intenções boas, santas, nobres e abençoadas. Agora preste bem atenção.
Primeira coisa, quero que você tenha consciência. O Espírito Santo, fala comigo, o Espírito Santo é a única pessoa que eu nunca devo entristecer. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para a vida eterna. Segunda coisa, diga aí, Espírito Santo, nunca afaste de mim. Aleluia, nunca afaste. Pequei, pede perdão. Errei, pede perdão. Fiz coisas que não devia, conserta, pede perdão, reconcilie o que for preciso fazer, mas não deixe o Espírito Santo afastar da sua vida. Porque o dia que o Espírito Santo afastar da sua vida, você perde tudo de Deus. Você perde tudo de Deus. O que você tem de Deus, o que eu tenho de Deus, o que a igreja tem de Deus, é o Espírito Santo quem dá. Amém? É o Espírito Santo quem dá. Nós às vezes, eu estou fazendo questão de falar sobre esse tema, porque às vezes nós atendemos muito a palavra de Deus, mencionando alguns textos evangélicos, da graça, das boas novas, né? Mas eu estou falando aqui da ação, do agir, do efeito, do realizar. Porque o Pai planejou, o Filho executou, mas quem realiza o que o Pai planejou, o que o Filho executou, é o Espírito Santo. Nunca deixe o Espírito Santo ser um mero visitante na sua vida. Aí é crente Sansão, né? Crente Sansão. De vez em quando o Espírito Santo apoderava dele. Isso não é vida, irmão. De vez em quando. É de ceia em ceia, de campanha em campanha. Não, o Espírito Santo não pode ser visitante meu nem seu. Ele tem que ser habitante permanente na minha vida. Glória a Jesus. Agora deixa eu encerrar essa palavra com vocês aqui, porque Jesus aqui ele apresenta as provas de Jesus, as provas de Jesus, que também são minhas provas. Primeira prova, prova do Jordão. Prova do Jordão. O que o Jordão fala? Reconhecimento. O que o Jordão fala? De elogios, de reafirmação, de êxito, de vitória. Eis meu filho em quem me comprazo. Jordão fala de momento especial, momento glorioso. Primeira prova. Às vezes a pessoa encanta com os momentos bons, momentos alegres, momentos felizes, momentos de êxitos, e esquece de saber que nesse momento a gente precisa estar também cheio do Espírito Santo. Segunda prova, prova da Galileia. A Galileia fala de fama, fala de sucesso, fala de aplausos, de elogios, de prosperidade. Quer conhecer o homem, elogia ele. Tem homem que se elogiou ele, acabou. Fica vaidoso, complexo, que ele é grande. Galileia fala de aplausos, de elogio. Terceira prova, a prova das convicções de que a palavra de Deus cumpriu na sua vida. Jesus, hoje esta palavra cumpriu na minha vida. Primeiro, você tem que ter essas 4 provas, meu irmão. Eu tenho que ter. Primeiro, a prova da Galileia, a prova do Jordão, a prova do deserto. A prova do deserto é as tentações
A prova do deserto são os insultos, as privações. A prova do deserto é a solidão, é os afrontos, os insultos. Tá? Depois você tem a prova da palavra de Deus, o que diz para você. Eu acho interessante essa última prova. Eu quero me atentar aqui, porque veja bem, Jesus falou assim, olha, ele abriu e encontrou onde está escrito. Onde está escrito. Aí ele leu o texto e falou assim, então ele fechou o livro, devolveu ao assistente, assentou na sinagoga e disse, hoje se cumpriu esta escritura que vocês acabaram de ouvir. Preste bem atenção. Jesus falou, chega na sinagoga, vai ler a palavra, abre lá Isaías 61, fecha o livro, fala assim, hoje esta palavra cumpriu na minha vida. Hoje essa palavra cumpriu na minha vida. Irmão, o que esta prova nos diz? Eu tenho que ter a prova que a palavra de Deus cumpriu na minha vida. Amém? Eu não posso ter a Bíblia como meramente um livro de informação religiosa. Eu tenho que abrir o livro e esta palavra já cumpriu na minha vida. Esta palavra Deus já realizou na minha vida. Esta palavra Deus já realizou na minha família. Esta palavra Deus já realizou no meu dia a dia. Esta palavra eu tenho a experiência da realidade dele na minha vida. Agora veja bem, o que Jesus falou aqui, nesse cumpriu, tem que cumprir também em mim. Olha, ele falou assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, sobre você também, amém? Ele nos ungiu, não ungiu nós também. Agora, para que Deus está sobre mim, nos ungiu para quê? Para pregar boas novas, me enviou para proclamar liberdade aos cativos, recuperar da vista os cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. É a mesma obra, o mesmo efeito, o mesmo trabalho que Jesus fez, é o mesmo trabalho que o Espírito Santo quer que nós fazemos também. Agora, o que a gente precisa é o seguinte, hoje cumpriu esta escritura na minha vida. Amém? Fique de pé, por favor. Eu quero pensar com vocês aqui. Eu queria que tivesse uma experiência, né? Uma experiência bem particular. Eu conto a experiência minha, não é? Eu conto a experiência minha da minha conversão, sempre gosto de usar. E essa é o texto mais amado que eu tenho da Bíblia, é Daniel 10:12, que fala assim, não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Aí eu, pastor Daniel, quando eu leio esse versículo, eu falo assim, esse versículo, essa escritura cumpriu na minha vida. Essa escritura cumpriu na minha vida. Então você tem que ter esta prova. Esta prova. Por exemplo, eis que estou contigo todos os dias. Aí você fala, esta escritura cumpriu na minha vida. Não os deixarei, nem os abandonarei. Esta escritura já cumpriu na minha vida. Eis que te dou força, eis que te fortaleço. Esta escritura já cumpriu na minha vida. Você tem que ter prova do cumprimento da escritura na sua vida. Só assim, para você viver uma vida de propósito, andar nos passos de Jesus e fazer também a obra que Ele mandou nós fazermos. Glória a Jesus. Eu quero encerrar essa mensagem assim, dando vazão para o Espírito Santo. Para o Espírito Santo. Não sem força, sem violência. Fazer a obra que Ele quer fazer
na vida de alguém nesta noite aqui. Tá bem? Na noite, por favor, não tenha nenhuma protocolo com o Espírito Santo não, tá? Não tenha reserva com o Espírito Santo. Se você sentir hoje, se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, mas deixa Ele fazer o que Ele apraz fazer na sua vida. Glória a Deus, deixa Ele fazer. Aleluia, deixa Ele fazer. Por favor, é sem força, sem violência, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele pode derramar aqui um orvalho nesta noite, aqui um orvalho de bênção, um orvalho de glória, de cura, de renovo espiritual. Ele pode trazer agora uma libertação plena para a sua vida. Ele pode falar no seu ouvido agora, no seu coração, e você saltear de prazer na presença do Altíssimo. Glória a Deus, o poder dele está presente, a glória dele está presente. Por favor, na presença dele, oh irmão, a gente tem que fazer como criança, sabe? Como criança, despoja esse aparato humano seu, sabe? Dessa vaidade, dessa postura pessoal. Como criança, entregue na mão do Espírito Santo, porque Ele pode fazer por você o que você nunca pensava que Ele iria fazer. Aleluia, adore a Jesus aí.